Fala pessoal, como é que vocês estão? Eu espero que todos estejam bem. Ontem à noite, dia 8, a Taesa, eu estou gravando na quinta-feira, dia 9, logo pela manhã, tá? Em torno aqui de 6h30 da manhã. Ontem à noite, a Taesa divulgou o seu balanço do primeiro trimestre de 2024 e também já fez um anúncio de juros sobre capital próprio. Vou mostrar tudo aqui para vocês, inclusive, será que vale a pena ou não investir na empresa? Vou trazer aqui alguns pontos. Porém, antes de eu dar continuidade, peço que se inscrevam aqui no canal, ativem o sininho para receber todas as notificações e não deixem de me seguir lá no Instagram, tá? Além disso, pessoal, eu gostaria de saber realmente aqui a opinião sincera de vocês, tá? Hoje, nas atuais cotações, vocês acham Taesa uma empresa cara ou uma empresa barata? Vocês vêm comprando Taesa ou não? Me deixem aqui nos comentários a opinião sincera de vocês, tá? Sem mais enrolação, vamos ao vídeo. Começando pelo balanço. Receita operacional líquida. Se a gente for comparar primeiro trimestre de 2023 versus agora, primeiro trimestre de 2024, houve uma redução de 2,4%, uma pequena redução. Falando em valores, saiu lá de mais ou menos 598 milhões de reais, lá do primeiro trimestre do ano passado, para agora, primeiro trimestre de 2024, em torno de 584 milhões de reais. Custos, despesas, depreciação e amortização. E aqui eu já vou falar, pessoal, o valor total, já levando em consideração depreciação e amortização, justamente porque lá na frente, no cálculo do lucro líquido, depreciação e amortização é levado em consideração, tá? Então não olhem apenas aqui, pessoal, material, serviço de terceiros e outros, tá? Olhem também depreciação e amortização. E claro, vocês também podem olhar o EBITDA da empresa. Eu já vou explicar aqui para vocês a diferença do EBITDA e a diferença do lucro líquido, tá? Falando aqui valores totais, comparando o primeiro trimestre de 2023 versus agora primeiro trimestre de 2024, a gente percebe que houve um baita aumento em torno de 18% nos custos, despesas, depreciação e amortização, valor total. Felipe, um baita aumento mesmo, 18% em apenas um ano. Mas por que toda essa alta? Foi muito puxado aqui, pessoal, por serviço de terceiros, tá? Aumento de 31% quando a gente compara primeiro trimestre de 2023 versus agora primeiro trimestre de 2024 e também pessoal. Olhem só, aumento de 25% quando a gente compara primeiro trimestre de 2023 versus primeiro trimestre de 2024. Bom, já mostrei para vocês aqui então, receita operacional líquida da Taesa, aproveitei para mostrar custos, despesas, depreciação e amortização. Já posso passar aqui agora para o EBITDA da companhia. Como é que a gente encontra o EBITDA? A gente vai pegar a receita líquida que eu acabei de mostrar para vocês e a gente vai subtrair aqui, ó, custos e despesas. Então a gente vai chegar aqui no EBITDA. Primeiro, Felipe, o que seria o EBITDA? O EBITDA, pessoal, nada mais é do que o resultado operacional da empresa. Aqui, no caso, resultado operacional da Taesa, tá? É o lucro antes de descontar juros, impostos, depreciação e amortização. Lucro líquido da empresa já vai descontar tudo, é só realmente o que sobra. O EBITDA é o resultado operacional, tá? E claro, como tudo aqui, né? É uma abreviação do inglês. EBITDA significa aqui Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization. Lucro antes de descontar juros, impostos, depreciação e amortização, tá? Então, olhem só, EBITDA da empresa basicamente ficou estável se a gente for comparar primeiro trimestre de 2023 versus agora primeiro trimestre de 2024, uma pequena redução de 0,1%. Margem EBITDA da companhia, houve uma redução aqui de 1,5 pontos percentuais. Então, EBITDA ajustado agora do primeiro trimestre de 2024, chegando aí a 507, quase 508 milhões de reais. E se a gente for comparar, pessoal, primeiro trimestre de 2024 agora versus quarto trimestre de 2023, então uma base
trimestral de comparação, olhem só, o EBITDA da empresa deu uma boa aumentada, saindo lá de 484 milhões de reais do quarto trimestre de 2023, quarto trimestre do ano passado, para agora, primeiro trimestre de 2024, em torno aí de 507, quase 508 milhões de reais. Então, um certo aumento na base trimestral, mais uma pequena redução aqui na base anual, tá? Vamos ver como é que o mercado vai precificar a Taesa no dia de hoje, até porque o mercado ainda está aberto e a empresa anunciou os dividendos junto ao balanço aqui ontem à noite, né, em torno de 10h15 da noite, então não deu para a gente ver realmente como o mercado reagiu aqui com o balanço, a gente vai ver no dia de hoje, tá? E vocês até podem me deixar aí nos comentários, aproveitar aí, o que vocês estão achando dos números da Taesa até agora. Comentando um pouquinho sobre o lucro líquido da empresa. Eu, particularmente, não gostei muito do balanço da empresa, tá? Lucro líquido da companhia. Se a gente for comparar primeiro trimestre de 2023 versus agora primeiro trimestre de 2024, percebam que o lucro líquido da empresa saiu lá de 215 milhões de reais para agora batendo aí 193 milhões de reais. Uma queda de 10,3%, uma queda aqui de 22 milhões de reais. Felipe, e se a gente for comparar, essa daí é a comparação da base anual, né? Primeiro trimestre de 2023 versus primeiro trimestre de 2024. E se a gente for comparar com o quarto trimestre de 2023, a base trimestral, a queda é ainda maior, tá, pessoal? No quarto trimestre de 2023, a Taesa havia lucrado 301 milhões de reais. E agora, primeiro trimestre de 2024, 193 milhões de reais. E como é que está o endividamento? Como é que está a alavancagem da companhia? Porque no final das contas é isso que acaba também me preocupando, tá? Porque isso vai acabar interferindo aqui na distribuição de proventos e, claro, também nos investimentos da companhia, até porque a empresa tem que ir atrás de arrematar novos lotes, tem que ir atrás aqui de fazer novos investimentos, tá? Inclusive, a Taesa soltou um fato relevante ali, uma proposta que eu fiquei meio intrigado, vou mostrar para vocês logo mais, tá? Então vamos lá falar do endividamento. Dívida líquida total. Agora, primeiro trimestre de 2024, em torno de 8,8 bi. Se a gente for comparar na base trimestral, ou seja, lá com o quarto trimestre de 2023, estava na faixa de 8,5 bi, mais ou menos, tá? Houve um aumento, então, de 3,3%. Felipe, e como é que ficou aí a alavancagem, a relação dívida líquida sobre EBITDA da companhia? Agora, primeiro trimestre de 2024, a alavancagem da Taesa ficou em torno de 3,8 vezes. Se a gente for comparar lá com o primeiro trimestre de 2023, que estava na faixa de 3,9 vezes, houve uma pequena redução aqui de 2,6%, mas, olhem só, isso na comparação anual, né? Comparando lá com o primeiro trimestre de 2023. Mas se a gente for comparar agora com o quarto trimestre de 2023, na base de comparação trimestral, houve um aumento, porque saiu aqui do quarto trimestre de 2023 de 3,7 vezes essa alavancagem em relação à dívida líquida sobre EBITDA, para agora 3,8 vezes. Então é algo que a gente precisa aqui ficar acompanhando, tá? A gente tem que acompanhar o EBITDA da empresa, já que é uma relação. Se o EBITDA da empresa continuar caindo, obviamente a alavancagem ela tende a aumentar, tá? Bom, pessoal, eu acabei de mostrar para vocês alguns dados que eu julgo mais importantes ali do balanço da Taesa. Importante destacar que esses dados que eu acabei de mostrar são provenientes do release dos resultados, tá? No dia de hoje, dia 9, a empresa fará a teleconferência apresentando esses resultados e divulgará mais informações na apresentação dos resultados. Sugiro que vocês participem da teleconferência. E o que é interessante é que na apresentação dos resultados, a empresa costuma trazer dados de comparação também trimestral, tá? E não apenas anual. Então é importante que a gente também fique de olho para ter ali uma outra visão. Beleza, mostrei agora o balanço aqui da Taesa. Agora, será que vale a pena investir na empresa? Isso antes aqui
de falar dos dividendos, né? Hoje, TAE11, que é a ação Unity, está cotada aqui a cerca de R$ 35,65 nos últimos 12 meses. Basicamente andou de lado. Nas atuais cotações, negocia aqui na faixa de 7,6 vezes lucro, a 1,8 vezes o seu valor patrimonial e está com yield nos últimos 12 meses em torno aí de 9%. Será que vale a pena ou não entrar hoje nas ações da Taesa? É isso que a gente vai ver agora. E para isso, pessoal, eu trago vocês para essa planilha que vai ranquear as ações mais baratas da bolsa, segundo a metodologia de 4 grandes investidores e também 4 grandes autores. Dessa forma, a gente pode olhar aqui sob várias perspectivas, tá? Temos aqui então nessa planilha 4 rankings de ações mais baratas, cada ranking levando em consideração a metodologia de um grande investidor. Primeiro ranking aqui, ó, levando em consideração a metodologia do Décio Bazin, que é o autor do livro Faça Fortuna com Ações Antes que Seja Tarde. E aqui na planilha, para calcular o valor justo do Bazin, a gente leva em consideração a média dos dividendos pagos pela companhia nos últimos 5 anos. E como a Taesa é uma ótima pagadora de dividendo, a empresa ocupa aqui o ranking na 13ª posição, teria como valor justo R$ 59,00 e por conta da cotação atual teria uma margem de segurança de mais ou menos 65%. Então, pela metodologia do Décio Bazin, a Taesa seria uma empresa interessante. Agora, vindo aqui para o lado, na metodologia de Benjamin Graham, no próximo ranking de ações mais baratas, e aqui, Felipe, quem é o Graham? O Graham é o autor do livro O Investidor Inteligente, que é uma bíblia aí para nós investidores, provavelmente o livro mais difundido aí dentro do mercado, tá? Um dos livros mais recomendados. E na metodologia de Graham, para calcular o valor justo, o valor intrínseco de uma ação, ele leva em consideração o LPA, que é o lucro por ação, e também o VPA, que é o valor patrimonial por ação. E a Taesa ocupa o ranking na 49ª posição, teria como valor justo R$ 38,70 e por conta da cotação atual teria uma margem de segurança de apenas 8%. Então, pela metodologia de Graham, hoje a Taesa não seria uma empresa tão interessante, tá? Eu particularmente não vejo hoje também a Taesa como uma empresa considerada barata, tá? Vindo aqui para os próximos 2 rankings, e esses próximos 2 rankings eles são diferentes dos 2 primeiros. Por quê? Porque eles não encontram um valor justo para cada ativo, mas eles ranqueiam aqui das ações das mais baratas para as mais caras, tá? Levando em consideração o ranking de ações aqui na metodologia do Peter Lynch. Peter Lynch, para quem não sabe, autor do livro Jeito Peter Lynch de Investir, um baita investidor, gestor de fundo, tá? Estudem aí sobre a vida do Peter Lynch. E aqui, pessoal, como é que ele calcula aqui, como é que ele encontra as ações mais baratas, como é que ele ranqueia aqui o seu ranking? Ele faz um índice que a gente chama de PEG Ratio. Como é que ele calcula esse índice? Olhem só, ele vai pegar a relação preço sobre lucro da empresa e vai dividir pela taxa de crescimento média anual do lucro da companhia nos últimos 5 anos. Então, empresas que não reportaram crescimento no lucro nos últimos 5 anos nem irão aparecer aqui nessa lista, tá? Nem irão aparecer aqui nesse ranking. E olhem só, PEG Ratio entre 0,5, índice entre 0,5, uma empresa muito barata. Índice entre meio e 1, uma empresa barata. Índice entre 1 e 2, uma empresa com valor justo. E índice acima de 2, uma empresa cara. Então vamos encontrar aqui a Taesa no dia de hoje. A Taesa ocupa o ranking na 31ª posição e tem índice aqui, ó, PEG Ratio de 1,2. E de acordo com a metodologia aqui então do Peter Lynch, índice entre 1 e 2, uma empresa com valor justo. Sendo assim, hoje a Taesa estaria aí no seu valor considerado justo pela metodologia do Peter Lynch, tá? E para finalizar, nós temos aqui a Magic Fórmula, que foi criada por Joel Greenblatt, que é o autor do livro A Fórmula Mágica para Bater o Mercado de Ações. E ele leva aqui em consideração
nas suas análises para fazer o ranking, para ranquear aqui as ações mais baratas, o Earning Yield, que basicamente é o inverso da relação preço sobre lucro, e empresas com maiores ROICs também, tá? Empresas que apresentam maiores retornos sobre o capital investido. E a Taesa ocupa o ranking na 31ª posição, então não estaria aqui entre as ações mais baratas, tá? Segundo a metodologia aqui criada por Peter Lynch, segundo também a metodologia criada por Joel Greenblatt e também segundo aqui a metodologia criada por Benjamin Graham. Estaria abaixo do preço justo, segundo a metodologia de Benjamin Graham, mas não teríamos aqui tanta margem de segurança, né? Teríamos apenas 8%. Bom, pessoal, mostrei para vocês aqui a perspectiva de 4 grandes investidores em relação a Taesa, tá? Muito interessante essa planilha. Se vocês quiserem ter acesso vitalício a ela, tá? Para o resto da vida, eu vou deixar um link aqui na descrição. Vai estar como as ações mais baratas da bolsa. Se vocês quiserem, vocês podem também me deixar aqui nos comentários. Eu quero a planilha, que eu envio o link da planilha para vocês, tá? Por que essa planilha é muito legal? Eu estou sempre trazendo aqui para vocês. Primeiro, vocês vão ter acesso vitalício. Segunda coisa, essa planilha ela é integrada à B3, ela é totalmente automatizada, o que significa que ela atualiza todos os dias, tá? Quando o mercado estiver aberto, é claro. Ela atualiza mais ou menos a cada 20 minutos. E por ela ser toda automatizada, vocês não precisam calcular nada, que vai ter sempre ranqueado já para vocês, tá? Outra coisa, pessoal, se vocês adquirirem a planilha e não gostarem, vocês podem pedir o reembolso dentro de 7 dias. Felipe, comprei e não gostei, posso pegar o dinheiro de volta? Sim, sem dúvida, você tem até 7 dias para pedir o reembolso, tá? Além disso, a planilha conta com suporte via WhatsApp, então qualquer problema que vocês tiverem, vocês podem entrar em contato com o suporte. Realmente vale muito a pena, uma mão na roda aí para nós investidores. E agora vamos lá falar dos proventos da Taesa, e temos informações importantes aí para os próximos anos, tá? A empresa divulgou no dia de ontem esse fato relevante aqui. A transmissora Aliança de Energia Elétrica, nos termos do artigo tal, vem a público anunciar aos seus acionistas e ao mercado em geral e aos demais interessados a proposta de distribuição de proventos, visando a execução do planejamento estratégico e maior previsibilidade por parte do mercado. A base de cálculo para a distribuição de proventos da companhia passa a ser o lucro líquido regulatório a partir de 2024. Para o exercício social de 2024, a proposta de distribuição de proventos será de, no mínimo, 75% do lucro líquido regulatório, que é basicamente o que vem trabalhando hoje também a ISA-CTEP, tá? A Transmissão Paulista, 75% do lucro líquido regulatório. A partir do exercício social de 2025, a intenção da companhia é propor a distribuição de proventos entre 90% e 100% do lucro líquido regulatório. Então, olha só, a partir de 2025, a empresa pretende distribuir de 90% a 100% do lucro líquido regulatório. Mas a Taesa não está endividada, não está alavancada, tem que ir atrás de novos investimentos? Será que ela vai realmente conseguir cumprir isso? Por que ela está divulgando aqui esse fato relevante com essas informações? O que vocês acham, pessoal? Vocês acham que a Taesa vai conseguir cumprir aqui? Porque para mim ela poderia deixar esse 75% aqui do lucro líquido regulatório e não estaria ruim. 75% está ótimo de payout. Mas trabalhar com 90% e 100% pode ser que a empresa tenha problemas. Mas o que acaba entrando aqui? Os controladores da companhia. Muito provavelmente os controladores eles querem receber dividendos, tá? Esta proposta de distribuição de proventos não gera direito adquirido aos acionistas, estando toda a distribuição sujeita à geração de caixa e também situação financeira da companhia, as necessidades de alocação de recursos para fazer frente aos planos de investimentos, bem como as devidas aprovações societárias. Então, basicamente, o que a empresa está dizendo aqui nesse parágrafo, embora ela quer trabalhar aqui com a distribuição de 90% a 100%, isso aqui não é garantido, tá? Realmente fica sujeito aí às necessidades da companhia, à situação financeira da companhia. A proposta, então, não altera a distribuição dos proventos mínimos obrigatórios previstas no Estatuto Social
da Taesa, que consiste em um dividendo anual não cumulativo de pelo menos 50% do lucro líquido ajustado do exercício. A alteração de base... Deixa eu descer aqui para facilitar. A alteração da base de cálculo da distribuição de proventos para o lucro líquido regulatório reforça a estratégia da companhia baseada no crescimento sustentável e solidez financeira e permite maior previsibilidade na distribuição dos proventos com base na geração de caixa da empresa. E claro, né, os acionistas amam isso. E agora vamos falar do anúncio. Então, a empresa... O Conselho de Administração da Taesa, em reunião realizada no dia de ontem, aprovou a distribuição de proventos levantados com base nas demonstrações financeiras intermediárias levantadas em 31 de março de 2024, no montante aqui de quase 145 milhões de reais, tá? E vai ser um juro sobre capital próprio. Então, o valor aqui do juro sobre capital próprio para TAE 3 e TAE 4, ação preferencial e ação ordinária, em torno de 14 centavos e para ação unit TAE 11, 42 centavos. O pagamento de juros sobre capital próprio ocorrerá no dia 27 de junho, então data do pagamento 27 de junho, com base na posição acionária do dia 13. Então, dia 13 vai ser a data com. Dia 13 vocês precisam dormir com as ações para garantir esses proventos aqui, tá? Bom, pessoal, o que eu tinha para o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Caso tenham ficado até aqui e ainda não sejam inscritos aqui do canal, por favor, eu peço que se inscrevam, ativem o sininho para receber todas as notificações e não deixem de me seguir lá no Instagram. Brigadão, até a próxima!